Band Cidade está de volta para falar de esportes, porque a Prefeitura de São José dos Campos apresenta neste momento o projeto de modernização do estádio Martins Pereira, de olho na Copa do Mundo do ano que vem. A Janaína Rodrigues está ao vivo lá no estádio e nos traz mais informações. Tudo bem, Janaína? Boa noite. Tudo bem, Nicoline, boa noite. O projeto de ampliação e modernização aqui do estádio deve começar no máximo em um mês, né? As reformas devem começar. E sobre o assunto, eu falo agora com o secretário de Esportes, João Bosco da Silva. Boa noite. Quais reformas que devem ser feitas aqui no estádio? Olha, serão aquelas mínimas exigidas pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Vamos transformar esse estádio num estádio moderno, atual, no padrão internacional. Vamos fazer modificações nos vestiários, na sala de imprensa, vamos fazer também, implantar uma sala de musculação, uma sala de recuperação. Enfim, vamos criar aqui a estrutura mínima adequada para atendermos às exigências para o funcionamento de uma seleção estrangeira aqui durante a Copa de 2014. No entorno do estádio também vão ter algumas modificações, é isso? Sem dúvida alguma, nós vamos fazer uma revitalização da área do entorno do estádio e também modificações no sistema viário para possibilitar maior e melhor afluxo dos torcedores, tanto na chegada quanto na saída do estádio. Quanto tempo essa reforma deve ser feita? Esta reforma deverá ser feita no prazo máximo de 10 meses. Estamos trabalhando com um período de 8 a 10 meses. Mas a principal intervenção aqui talvez seja o rotacionamento do estádio. Hoje o estádio tem uma entrada, nós vamos fazer uma entrada exatamente no sentido contrário, criando inclusive uma praça de recepção dos torcedores, com um estacionamento externo para cerca de 100 a 150 veículos. Qual que vai ser o custo dessa reforma? Olha, o custo total da obra está orçado em cerca de 16 milhões de reais. E com quais recursos, né? Vão ser recursos federais, estaduais? Como que está essa definição? Considerando-se o fato de que o orçamento que nós herdamos da administração passada não prevê nenhum recurso para as despesas da Copa do Mundo de 2014, nós tivemos que procurar parcerias com os outros entes federados, junto à União, Ministério dos Esportes, junto ao Governo do Estado, através da Agência de Fomento do Desenvolvimento Paulista. Do governo federal nós estamos conseguindo cerca de 6 milhões de reais, a fundo perdido, obras do PAC 2, e do governo do estado um financiamento a juros subsidiados da ordem de 10 milhões. Sério, secretário, obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio, Nicoline. A gente pode ver e quiçá fique bonito como nessa maquete digital. Obrigado, Janaína, boa noite. A gente volta com mais informações. O IBGE divulgou um balanço de emprego e salários. Na região do Vale do Paraíba, São José dos Campos foi a única cidade com um reajuste abaixo da inflação nos últimos 5 anos. O balanço mostra que entre 2007 e 2011, os 207 mil assalariados da cidade tiveram aumento de 17,7%. No mesmo período, a inflação acumulou 25%, considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Em Jacareí, a cidade formalizou 8.918 empregos no mesmo período e o aumento salarial foi de 32%. Em Taubaté, a média salarial atingiu 47%. O município tem hoje 83.612 trabalhadores com carteira assinada. O Sindicato dos Metalúrgicos e a General Motors seguem em reunião desde as 3 da tarde de hoje em uma negociação decisiva para a categoria. A GM pode investir 2,5 bilhões de reais na implantação de uma nova linha de produção na planta de São José dos Campos. Uma nova reunião está agendada para a próxima quarta-feira. Hora de saber o que diz a previsão do tempo para amanhã. Nesta terça-feira, o tempo chuvoso continua e com temperatura mais baixa por conta das áreas de instabilidade. Não estão descartados transtornos causados pela chuva sobre o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Mínimas de 10 graus em Santo Antônio do Pinhal, 15 em Lorena e Ubatuba e 16 graus em Jacareí. À tarde, ocorrem períodos de melhoria, mas não suficiente para a temperatura aumentar. As máximas não devem passar de 18 graus em Campos do Jordão, 21 em Taubaté, 25 em Cruzeiro e 27 graus em Caraguatatuba. As artesãs de Taubaté receberam uma surpresa. Depois da reportagem que divulgamos aqui no Band Cidade, elas receberam uma doação que ajudará a manter a tradição da cor do pavão, o azul brilhante, símbolo do artesanato paulista.
O pavão, obra-prima dos figureiros de Taubaté, ganhou uma sobrevida nesta segunda-feira. A confecção da peça estava ameaçada pela falta da tinta azul. Mas a doação do pós-xadrez brilhante, feita por este professor aposentado, aliviou a angústia de Dona Maria Cândida, que temia ser obrigada a encerrar a produção. Tem mais tempo para a gente usar, já diminui a preocupação. O pavão azul faz parte do folclore taubatiano. A tradição surgiu no século XIX e há 34 anos a peça é símbolo do artesanato paulista. Sensibilizado com o drama dos figureiros, Mário Celso resolveu doar a caixa de tinta que estava guardada há pelo menos 13 anos. Eu utilizei para dar um tom numa tinta mais fraca, né? E usei uma quantidade pequena e sobrou essa caixa. Aí eu guardei e nunca achei que um dia ia ser útil tanto dessa maneira. Quando eu vi a matéria na Bandeirantes, falei, puxa vida, né? Então vamos doar essa caixinha, porque pelo menos por um período maior ele vai ter um servicinho dele para fazer. Com a doação, o estoque das figureiras está garantido até janeiro de 2014. O gesto de seu Mário ajuda, mas não resolve totalmente o problema. Somente este pó-xadrez aqui dá o brilho que garante a originalidade do pavão. O problema é que o azul ultramar parou de ser fabricado no Brasil e hoje não existe no mercado nenhum outro produto similar que garanta esse resultado. Os figureiros optaram por outros pigmentos, como o branco, o verde e o violeta, mas as cores não tiveram aceitação. Já tentamos outros jeitos, tipo com pigmento diferente, com tinta azul marinho, não dá certo. Esse azul é diferenciado. Se possível, todos que estão nos vendo, nos assistindo, se puder, e tendo na sua casa, quiser fazer doação, e com o propósito também de nós comprarmos. Eu tenho um azul ultramar na minha casa. Dá um jeito de contactar com a gente, nós compramos. Bom, em nota, a Lanxess, indústria de produtos químicos e plásticos, informou que não vai reformular e nem produzir mais esse material. Então, se você em casa tem a caixinha do pó-xadrez azul ultramar e quiser doar para as figureiras, basta entrar em contato pelo telefone, está aí no seu vídeo, 3632-9471. Em instantes, tem mais notícias do esporte, informações do Festidança, que começou nesse final de semana em São José dos Campos. A gente volta já, agora 7h08.